Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quinta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Hoje é dia de irmos adorar o Senhor, né? Fazer uma visitinha na igreja. Não é só os domingos que a gente deve ir à igreja, mas o tempinho que a gente tiver, a gente ir à igreja, né? Nem todos os dias. Tem lugares que não tem missa, mas nas quintas-feiras a gente tem esse dia, né? Onde Jesus é exposto na Santa Eucaristia lá e fica o dia todo ali exposto. Algumas igrejas são abertas e fica ali. E seria muito bom que todo mundo entendesse esse mistério e fosse lá visitá-lo, né? Parar um pouquinho, ajoelhar, rezar e adorá-lo, né? Em espírito e em verdade. Enfim, então hoje é quinta-feira e a gente vai ver o que o Evangelho nos traz hoje. Pelo que eu dei uma olhadinha, né? Hoje o Evangelho vem falar sobre o martírio de São João, né? A morte de São João. A morte de João, né? Por ele falar a verdade. Hoje o Evangelho nos traz essa realidade, né? Esse ensinamento que a gente fale a verdade, independente de qualquer coisa. Se vão nos julgar, se vão ignorar, se vão ficar com raiva, não importa. Importa que a gente esteja disposto a receber essas coisas pela verdade, principalmente a verdade da palavra de Deus, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo do 17 ao 29. Ao 29. E a palavra de Deus nos diz: de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodiades, com quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodiades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodiades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus, ela vem nos alertar sobre a verdade, né? A gente precisa sempre falar a verdade, independente das ofensas que a gente recebe, de tudo aquilo que acontece quando a gente fala a verdade diante desse mundo, né? Principalmente quando se trata da palavra de Deus. A gente vê aqui a história, né? O martírio de João Batista. A gente percebe aqui que Herodes, ele gostava de João, gostava de escutar João, né? Mas a palavra também diz que ele tinha medo de João, porque ele sabia que João era o quê? Era um homem justo, um homem de Deus e um homem santo. Ou seja, existe santos, sim. Existe o santo todo-poderoso que é Jesus Cristo, mas existem os santos, as pessoas justas, aquelas pessoas que um dia deixaram a vida de pecado para trás e passaram a viver unicamente a vontade de Deus. Essas pessoas a gente tem como santos, né? Muitas vezes a gente escuta pessoas dizer que não existe santo, que o único santo é Jesus. Jesus é o único santo. Jesus é o santo imaculado. Ele é aquele sem pecado nenhum, né? Mas ele também nos convida na palavra dele a sermos santos todos os dias. Então isso que a gente faz aqui é tentar nos santificar um pouco quando a gente lê a palavra, quando a gente coloca em prática, né, a palavra de Deus na nossa vida, quando a gente deixa que a palavra ela caia no nosso coração e mude algo dentro de nós. Isso faz com que a gente se torne santo, mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que não seja uma santidade como a de Santo Agostinho, né? De qualquer santo aí. Santo Antônio, né? Esse santo assim. Mesmo que a nossa santidade ela não seja tão fiel como as dele, mas cada dia a gente consegue se santificar um pouco. E para Jesus é válido. É válido porque ele nos convida a isso. A própria palavra dele diz: sejais santo como o meu Pai que está no céu é santo. E aqui a gente vê que na própria palavra Jesus tem João como santo. Herodes respeitava João como um santo. Tinha medo de mexer com João por João ser um homem justo, um homem santo. A própria palavra vem dizer, né? Então, o que acontecia? João era um homem justo, João era um homem que falava a verdade, que dava conselhos para a verdade, assim como a gente encontra pessoas hoje em dia também. E muitas vezes nos traz a verdade, muitas vezes nos dá conselho para o nosso bem. Fala a verdade, doa em quem doer. E muitas vezes a gente não leva em consideração essas pessoas. A gente não gosta de escutar a verdade, né? Não gostamos de escutar a verdade. Por quê? Porque a verdade dói, né? A verdade dói. Mas a gente lendo aqui esse evangelho, a gente vê, é melhor que a verdade doa, né? E a gente possa nos consertar com a verdade, do que a gente deixar a verdade de lado e fazer o que essa senhora fez aqui, né? E mandar fazer um sacrilégio desse com um homem santo de Deus, né? Aqui ela mandou degolar João, porque ela estava com raiva dele, com ódio dele. Ela gostaria de matá-lo pessoalmente, mas ela não podia fazer. Então, nessa oportunidade da filha entrar ali no reino, de dançar para o rei ali, para Herodes, dançar para todos, e Herodes se agradar, né? E pedir que ela pedisse o que ela quisesse, que ele daria, ou seja, ele fez um juramento diante de todos, né? Acredito eu que um rei fazer um juramento diante de todos, ele tinha que cumprir, e foi o que aconteceu. Mas ele jamais imaginaria
que ela iria pedir aquilo, né? Mas aí a mãe vai lá e diz, eu quero a cabeça de João Batista, né? Vamos se dizer que ela dissesse, ele tá me criticando porque eu estou casada com Herodes, né? Com Herodes, que é meu cunhado, vamos se dizer assim. Ele tem o que a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso, não é da conta dele. Então você veja até onde vai a ira de uma pessoa quando ela escuta a verdade, né? Trazendo para a nossa vida a ira de alguém quando escuta a verdade. As pessoas elas não gostam de escutar a verdade, porque a verdade ela dói, né? A verdade dói, muitas vezes deixa aqui, ó, na nossa cabeça, aquela dúvida. Rapaz, eu poderia ter feito diferente. Rapaz, eu poderia ter feito assim, ó, mas eu não fiz. Mas muitas vezes o orgulho do ser humano é assim, né? Não nos deixa enxergar aonde a gente errou, o que a gente fez. Aí quando vem alguém que vem nos falar a verdade, eu costumo dizer, os verdadeiros amigos são aquele que nos fala a verdade, mesmo que a gente não goste, né? Você pode perceber que muitas vezes quando a gente tá com algum problema, né? E a gente vai pedir um conselho a alguém, né? A gente conta o problema, tal, a gente vai pedir um conselho. Muitas pessoas nos aconselham errado. Muitas vezes porque gosta de nós, muitas vezes porque fulana gosta tanto dessa situação, fulano gosta tanto disso aqui. Eu vou aliviar. Não é bem o que eu acho, mas eu vou aliviar. Ó, fulano, se eu fosse tu, eu dava mais uma chance. Se eu fosse tu, eu fazia, né? Eu ia por aqui, tal, e tal. Mas mesmo assim, você sabendo que aquilo não vai dar em nada, mas você aconselha aquela pessoa porque você gosta, você não quer ver a pessoa triste, né? E a pessoa, ela vai estar ali, porque ela quer escutar o que ela quer escutar. Agora, se você chega e você diz a sua verdade, o que você acha da situação, muitas vezes a pessoa fica com raiva. Não segue o que tu faz, o teu conselho, muitas vezes quebra a cara lá na frente, né? E ainda fica com raiva de você, porque você aconselhou por bem. E quando é num caso assim, a raiva ela começa a tomar conta do ser humano, né? Veja o ódio com que essa mulher, essa tal de Herodiades aqui, tomou de João, porque João falou a verdade para Herodes. João queria que Herodes vivesse certinho, vivesse conforme a palavra de Deus, né? Ele queria tirar Herodes daquele pecado, aconselhando ele para o bem. E essa mulher, nem o próprio Herodes sentiu ódio dele, nem o próprio Herodes ficou com raiva dele, mas a mulher tomou um ódio dele a ponto de pedir a cabeça dele. Às vezes a cabeça da gente rola quando a gente fala a verdade. Principalmente em se tratando da palavra de Deus, né? Aqui a gente vê que foi um caso normal, né? Um caso normal que aconteceu. Ele foi lá, ele deu um conselho, né? Mas quando a gente fala da palavra de Deus, é que você quer ver gente se manifestar com raiva de você, né? Mesmo porque discorda de muita coisa. As pessoas, elas vivem mais no mundo, então ela aspira as coisas do mundo, né? Então quando você entende um pouquinho isso aqui, você vai falar a verdade que vai contra tudo quanto é das coisas do mundo, né? A palavra de Deus, ela vai contra tudo que é do mundo. E é no mundo que a gente vive. Então a gente aspira muito mais às coisas do mundo. Então fica difícil também para algumas pessoas entender essa verdade, né? Um dia aí atrás eu fazia um vídeo e eu falava, se eu não me engano, sobre o casamento, sobre a infidelidade, essas coisas. Falava conforme a palavra de Deus, né? Em momento nenhum eu dizia que jamais eu como é que se diz? Eu nunca vivi um relacionamento, né, sem ser casada, tal, não. Sempre falando que eu vivia dentro ali
do acontecido, né? Que eu vivi 12 anos morando junto, né? Vivia na fornicação 12 anos, né? Que era difícil, mesmo falando tudo isso, que era difícil o ser humano viver essa palavra de Deus. Mas eu percebi, né? Que duas pessoas, que estava escrito lá no canal, duas pessoas, né, que eram evangélicas, saiu do canal, se desinscreveu do canal, né? Tem como a gente perceber, porque tem pouca gente, né? Eu acho que tinha umas 79 pessoas, eu acho, inscrito no canal. E depois dessa pregação, que eu olhei, tinha 77 pessoas, ou seja, duas pessoas se desinscreveu. Não gostou do que escutou, não gostou do que viu, né? E na pregação eu falava sobre igreja evangélica, sobre casamento, explicava muito bem explicado, né? Que o casamento numa igreja evangélica é feita pelo juiz, né? E depois, uma das pessoas que estava também no grupo, que eu não sei o que esse povo, o povo evangélico vai fazer em lugar de gente católica. Me desculpe, mas eu não sei o que, né? E escutar o que não quer escutar. Porque quando a pessoa, ela tem uma mente aberta para tentar entender o que acontece, né? Ou você respeita, ou você não se envolve com coisas de católico. Eu acho que é isso que acontece, né? E aí não gostaram. Não gostaram porque eu falei que o casamento, e não é verdade, que o casamento em igreja evangélica, né, feita por um juiz, que é um casamento civil, feito na igreja, não tem como servir para Deus, né? Existem as igrejas sérias, aonde o pastor dá a benção, ali pode se ter como um casamento sério, mas tem as igrejas, né? Uma delas é a Assembleia de Deus. É uma igreja seríssima. A gente sabe que não corre o risco de ser uma seita, não corre o risco de ser uma garagem aí aberta por qualquer pessoa, né? Mas se for o juiz só ali assinar, não vale para Deus. E aí essas duas pessoas se manifestarem, ó, deram no pé. Problema delas, né? Problema delas. Que não quer entender, que não quer respeitar, né? Então nessa pregação a gente falava também sobre a desunião, né? Da falta da fé diferente, que a gente tem que se unir a pessoas que têm a nossa mesma fé, né? E uma das pessoas não gostou, até foi lá no privado e falou alguma coisa sobre isso. E por incrível que pareça, né, a gente mata a cobra e mostra o pau, né, assim. Por incrível que pareça, depois dessa pregação, depois de uns 2 dias depois, eu encontrei, né, uma pessoa que vivia essa situação de ter casado com pessoas de outra denominação, ser católico, casar com um evangélico, né? E aí eu perguntava, fiz questão de perguntar, e aí, fulana, tá tudo certinho? Continuas tu indo à igreja? Tu continua comungando? Tu continua... Ela olhou para mim muito triste e falou assim, não tô indo. Não tô indo, porque toda vez que eu vou é uma dificuldade, né? Ele não quer me levar, ele fica com raiva, né? Ele diz que eu tenho que seguir os passos dele, para onde ele vai, ou seja, evangélico. Então, ela, para não ver confusão, não ver briga, parou de ir para a fé dela, né? Então, não falei nenhuma mentira, né? Não falei nenhuma mentira. Então, a verdade dói, mas a verdade dói, né? E eu dizia lá,
no privado a essa pessoa que se desinscreveu lá e que veio falar besteira. Eu dizia, não tenho pressa, né? Que aumente para 1.000, para 100, para 200, não importa. Importa que as pessoas que estão ali, elas estão se alimentando disso aqui todos os dias. Não importa. Jesus disse, aonde 1 ou 2 estiver reunido, eu estarei. Então não importa. Tem 77 pessoas. Para mim é mesmo que tiver 1 milhão. Para mim é mesmo que ter 1 milhão ali. Eu fico doente quando eu não posso fazer. Eu fico doente quando eu preciso me ausentar e não posso fazer os vídeos todos os dias. Né? Porque foi uma promessa que eu fiz a Deus. Mas não me importa e também não me interessa que gente de outra denominação se inscreva. Porque a gente vai falar aqui o que está aqui. Se você não é capaz de escutar, de entender ou de respeitar, não, peraí, eu gosto bem aqui da pregação daquela moça. Gosto da pregação dela. Eu sou evangélico, mas eu gosto da pregação dela. Então eu vou ficar aqui, vou ficar escutando. Vai ter pontos aí que você vai discordar comigo, porque eu sou uma católica. Você vai discordar comigo. Então, se você não é capaz de discordar e respeitar, que você saia, né? A porta da rua é a serventia da casa. É simples assim, né? Mas hoje a palavra vem falar sobre isso. Sobre nós falarmos a verdade. Jamais eu vou abrir isso aqui e falar as coisas salteadas. Porque vai ter pessoas evangélicas, pessoas que vão abrir, que vão ler, que vão escutar e não vão gostar. Problema de quem não gostar. Quem quiser comentar, que comente, faça e aconteça. Não me interessa. Me interessa que eu vou falar isso aqui. O que o Espírito Santo está colocando no meu coração é o que eu vou falar. Vocês têm a verdade de vocês, nós temos a nossa. É assim. Agora aqui, a fé não pode ser diferente. Precisamos caminhar juntos até o céu, numa única fé. Isso aí é ponto. Né? Então hoje a gente vê esse martírio de João. A morte de João foi triste, né? Foi triste você morrer degolado, né? O precursor, aquele que veio anunciar o evangelho, aquele que veio anunciar a vinda do Senhor, né? Jesus tinha ele como o maior profeta. Jesus tinha ele como o maior profeta. E aí essa senhora resolveu fazer essa maldade com ele, porque ele falou a verdade, né? Muitas vezes a gente vai aconselhar alguém que está em adultério, as pessoas elas não querem ouvir, né? Uma simples pregação que a gente fala, explicando o que significa o adultério, o que significa a fornicação, as pessoas elas não querem saber, né? Uma coisa é você respeitar aquilo que você está ouvindo. Poxa, é assim, desse jeito que Jesus quer. Só que eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir me separar do meu esposo porque eu estou em adultério, né? Eu estou em adultério, ele já foi casado na igreja com outra pessoa. Eu não vou conseguir porque eu já tenho tantos anos com ele, nós vivemos bem. Fazer o quê? Fazer o quê? Para Jesus é adultério. Por ele já ser casado e ele não poder casar de novo, né? Mas aí é uma decisão de qualquer um de vocês aí. Você pode decidir o que você quiser da vida de vocês. Você pode ir até o fim assim. Você pode ir para uma igreja evangélica, casar lá. Porque o livre-arbítrio é de cada um. Cada um faz o que quer. Mas a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada, principalmente em cima da palavra de Deus, né? Então, hoje o ensinamento é esse. É a história triste de João Batista, o final de João Batista por falar a verdade. Por João querer olhar, muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente quer dar um conselho, né? A gente quer dar um conselho, a gente vê que aquela pessoa ela está se afundando num pecado ou em alguma situação complicada e você fica ali querendo
ajudar. E muitas vezes você sabe que você vai levar um fora, que você vai levar uma patada, uma tapa na cara, né? Não venha se meter na minha vida. Eu vivo da forma que eu quiser, né? Assim. É assim, né? A gente fica meio com medo, né, de dar o conselho, porque a gente sabe que a pessoa não vai querer. Mas todas as vezes que alguém chegar pedindo o seu conselho, a sua opinião, bem aqui, fale o que você tiver que falar. Fale a verdade, a sua verdade, fale a sua verdade. Se você é uma pessoa que segue a palavra de Deus, uma pessoa que está ali sabendo da verdade, você sabe muito bem o conselho que você vai dar. Que os seus conselhos vai ser para o bem. Que a pessoa goste ou não goste. Né? Aí é uma decisão dela, se ela vai tomar o conselho ou se ela não vai. Mas nós devemos falar a verdade. Sempre a verdade. Né? Mesmo que ela doa, mesmo que você perca a amizade, mesmo que você... Mas a gente tem que falar a verdade, né? Então hoje a gente vai levar para a vida isso aí. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros. Mesmo que isso traga umas situações um pouco difíceis, né? Mas é o que Jesus nos quer que a gente faça. Que a gente fale a verdade. Que a gente seja justo diante da justiça de Deus, né? É impossível a gente ler isso aqui, entender e a gente querer fazer diferente. A gente até tenta fazer diferente, né? Ah, mas tu nunca mente? Às vezes a gente mente. Às vezes a gente mente, às vezes a gente omite alguma coisa, né? Mas aquilo não fica legal dentro do coração, sabe? Não fica, porque assim, algo nos acusa, né? Tu tá falando isso aqui, mas não é bem isso não. Tu tá falando aqui, tu tá dando esse conselho aqui, mas tu sabe que esse conselho aqui... Porque a gente é humano, né? A gente é humano. Muitas vezes a gente não tá tão fervoroso assim. E aí a pessoa chega pedindo um conselho ali de namoradinho, daquilo. A gente fala sobre o humano, sim. Né? A gente dá aquele conselho que a gente gostaria de fazer, como é, como não faz. Então, a gente faz isso, né? Porque a gente também sente isso. Mas hoje o Evangelho vem para nos fortificar e lembrar que, apesar das pedradas, apesar do ódio, da raiva que o outro sente da gente, por a gente estar falando a verdade, a gente tem que continuar falando a verdade. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.